Bruno. Bruno Goroditz é o nosso entrevistado de hoje. O Bruno é empresário, ele vai falar um pouquinho, ele vai se apresentar, né? E é um prazer te receber aqui. A gente está numa temporada aí de entrevistas onde a gente está trazendo líderes muito protagonistas, né, no seu processo de construção do seu negócio, da sua carreira. E a gente enxerga isso em você. E eu acho que é uma história aí importante para que mais pessoas ouçam e se inspirem com ela. Então, assim, primeiro, muito obrigada pelo teu tempo de estar aqui. Parabéns por você também ter essa intenção tão genuína de passar essa experiência, né, para que outras pessoas também se preparem para fazer ou uma transição de carreira, ou tenham um pouco mais de resiliência, inspiração e, caramba, empatizar com você, né, para lidar com esse momento de crise, que não é um momento fácil. Então, a gente vai explorar um monte de coisa contigo aí nesse tempo de conversa. E eu queria primeiro que você se apresentasse. Bom dia, obrigado. Obrigado, Rê, obrigado, Sandra, pela oportunidade. Sempre bom falar um pouco da nossa experiência, né? Se eu puder agregar aí também para algumas pessoas e conseguir inspirar de alguma forma, vai ser muito positivo. Eu sou formado em administração de empresas, tenho 39 anos. Comecei minha carreira com o negócio próprio da minha mãe, que também até anotei aqui, eu fiz uma colinha aqui para participar disso, porque é bom que vai nos direcionando. E comecei minha carreira trabalhando no comércio com a minha mãe e estudava, e no momento de folga eu ia para o trabalho dela, que ela tinha uma rede de lojas. De lá para cá eu me formei, entrei na Oi, que foi uma grande escola para mim. A Oi na época ainda não tinha nem nascido como Oi, era uma startup dentro da Telemar, e eu entrei no segmento que seria hoje a parte toda móvel da Oi, né? Que aí sim, depois assumiu esse nome completo. Fiquei lá 11 anos, tive um crescimento bacana lá, entrei como estagiário, saí como especialista. E ao longo desse período consegui fazer uma pós-graduação, inclusive dentro de um programa que a Oi, né, tinha, né, de bancar essa pós-graduação na Copead. Então eu também tenho uma pós-graduação na Copead em marketing e serviços. Estudei um pouquinho fora do país. Dentro desse período de 11 anos na Oi, teve um ano que eu saí do Brasil, fiquei um ano fora, fazendo uma espécie de work experience. E retornei. Quando eu retornei, consegui retornar para a Oi ainda. Foi bem bacana essa história. E aí, em 2011, eu tomei a decisão de fazer a mudança, né, na minha carreira, que foi uma decisão super difícil, mas que ao mesmo tempo tem muita história boa, assim, até de resiliência, né, mas de atitude e um pouco também vamos dizer assim, um pouco de paciência sobre as situações, de aguardar o tempo certo das coisas. Então, acho que, resumidamente, é isso. Legal. Conta como é que você começou, assim, essa decisão de mudança de carreira, quando você resolveu empreender. Como é que foi isso? Eu sempre falo que empreender independe de você ser empresário, né? Acho que a posição empresário é uma posição. Empreender está dentro de você, você empreende em qualquer lugar. E depois que eu aprendi um pouco sobre essa questão de empreender, eu vi que eu tinha esse perfil dentro das empresas que eu trabalhava. Porque eu sempre gostei muito de avançar, de crescer, eu nunca me acomodei. E eu acredito que isso seja uma das posturas do empreendedor, quer dizer, ele nunca está satisfeito ali com aquela situação, ele está sempre querendo mais, mas não no sentido negativo de ganância, sim uma ambição positiva, né? Então, em 2011, eu estava bem, eu acredito que eu estava bem na Oi, já tinha feito algumas transições internas, assim, né, mudança de área, enfim, estava indo direito, acho que estava indo bem, mas a gente não sabe o futuro, mas eu acredito que eu teria uma carreira bacana lá dentro. E aí um amigo meu de infância montou uma lojinha, um bar pequeno, na época chamava Espetinho Gaúcho. Nasceu em 2010 e com o conceito de tirar da rua o famoso churrasquinho de gato e botar isso num ambiente agradável, né? Então, assim, ele veio com essa ideia, eu acompanhei isso dele
Inclusive, na época, emprestei dinheiro. Não é nem emprestei dinheiro porque eu não tinha muito, mas eu emprestei meu nome para ele, porque ele morou muitos anos nos Estados Unidos, ele morou 7, 8 anos nos Estados Unidos. Quando ele voltou para o Brasil, não tinha crédito, não tinha nada. E eu já tinha uma história, né, um pouquinho melhor. E aí eu emprestei meu nome para ele, peguei crédito no meu nome, enfim. E aí ele montou essa loja e sempre ele me convidava. Cara, você tem que vir comigo, vem comigo. Cara, não, eu tô bem, eu tô aqui na minha carreira, tá tudo dando certo. Já estava namorando a minha esposa, então já tinha expectativa de casamento. Então, assim, tava tudo caminhando bem. Até que eu comecei a ver o sucesso do negócio dele em 2010. Foi quando ele lançou. Eu falei, cara, esse negócio é legal. E eu frequentava muito, né? E aí, em 2011, janeiro de 2011, eu tomei a decisão de entrar na sociedade. Só que eu não saí da Oi. O que eu fiz na época? E isso já é parte de uma experiência que eu tive com a minha mãe, porque a minha mãe faliu os negócios dela em 98. Eu tinha 18 anos. Então, um dos aprendizados é não bota todos os ovos numa cesta só. E aí, porque quando ela faliu, a gente literalmente ficou mal, muito mal financeiramente, né? Cada um foi morar num canto, assim. Minha mãe foi morar fora do Brasil, foi para o Japão, porque ela já tinha trabalhado no Japão anos antes. Eu fiquei morando com o meu padrasto, o meu tio que morava junto foi morar com um amigo, então a gente se separou legal, enfim. Então essa foi o primeiro aprendizado que eu tive na época. Falei, cara, eu não vou largar de uma vez por todas a Oi. Eu vou entrar primeiro, vou experimentar, sabe assim, quando você vai entrar na piscina ou no mar, que a água pode estar quente ou gelada, e você bota aquele pezinho ali. Então eu fiz isso. Eu botei o pezinho, falei, olha, eu vou ficar na Oi, mas vou me dividir. Conversei na época com a minha gestora, ela super entendeu. Não vou dizer que me deu super força, porque eu acho que também nem ela imaginava o que poderia acontecer, mas eu era muito comprometido com o meu trabalho. Então eu ficava no meu trabalho até 7 horas da noite. E saía às 7 da noite e ia pro bar. Porque o bar também abria nesse horário, 6, 7 horas. Começava a bombar depois das 8. Então eu chegava lá e eu cuidava da parte administrativa, controle, estoque. E ele, meu sócio, cuidava da parte gerencial ali do dia a dia. A operação do negócio em si, os funcionários e tudo mais. Então, em 2011, eu fui testando esse mercado, né? Eu fui entendendo mais, porque mesmo ele falando tudo que ele falava para mim, não, vem, você vai ter um lucro de tanto, isso vai dar um retorno. Então, não, calma aí, deixa eu ir com calma, para experimentar isso com calma, até para ver se realmente dá esse retorno. E realmente começou, os números batiam com o que ele falava. Uhum. Né? E aí eu passei 2011 inteiro trabalhando, eu já tinha casado, então eu passei 2011, tinha menos de um ano de casado. Eu saía de casa de manhã para trabalhar muito cedo, chegava lá no espetinho por volta de umas 7, 8 horas e ficava até 1 hora da manhã. Então durante um ano a minha rotina foi essa. Quase que me separei no primeiro ano de casamento, porque foi bem assim, foi bem corrido. Assim. E aí, no final de 2011, quer dizer, em novembro, eu tomei a decisão de pedir a minha rescisão da Oi, né, para cair de cabeça aí no negócio. E aí foi uma decisão bem difícil, porque primeiro porque eu estava literalmente trocando o certo pelo duvidoso, né? Porque por mais que era um negócio que estava funcionando, para eu chegar no patamar financeiro que eu tinha na Oi, eu precisava que aquele negócio multiplicasse por no mínimo 3. Né? Então, foi muito difícil. E eu imaginava, falei, não, mas vai se multiplicar rapidamente, a gente vai conseguir e tal. E aí a minha expectativa inicial de manter, pelo menos assim, vou ter uma perda aí de 20% na minha receita, tá bom, 20% é justo. Depois eu recupero isso. Não, eu tive uma queda de 80% na receita, recém-casado. Então, assim, foi bem corajoso. Foi bem desafiador, mas foi muito bom porque ali, já naquele momento também já percebi também quem estava do meu lado, né, que era minha esposa, e segurou a barra comigo na época. Isso é muito importante. Eu sempre falo que a família ela tem um papel muito, a gente está falando de protagonismo, ela tem um papel muito
nessa composição do protagonismo, né? Se eu não tivesse do meu lado uma pessoa como a minha esposa, talvez eu não conseguiria chegar da forma que eu cheguei. Então, isso foi muito importante na época. A gente ficou muito junto. Outra coisa que aconteceu nesse período, nessa decisão, antes dessa decisão, a gente descobriu que a gente estava grávido. Eu estava grávida. Então, assim, foi uma coisa muito... Intenso. Foram várias informações intensas. E foi uma mudança, na época eu falava, foi uma mudança na minha vida de 360, literalmente. Por quê? Eu ia virar pai, né? Em 2012 eu ia virar pai. Ixi, aí chegou a baixinha. Eu ia virar pai. Eu tive essa transição de carreira que foi literalmente uma mudança drástica. E eu tenho uma posição também religiosa, né? Eu cultivo dentro de mim uma questão religiosa, e naquele ano eu estava sendo indicado para fazer uma prova sacerdotal também. Então estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Na minha família, na minha profissão e na minha fé, né? Então foi uma mudança literalmente 360, foi bem, bem bacana. E depois disso, que linda, menina, hein? Deixa a gente ver sua filha. Tudo bem? Como é que é seu nome? Linda! Como é que é seu nome? Fala. Ágata? Acabou de acordar, olha a cara. Ai, que linda. A gente está entrevistando seu pai. Já a gente libera ele para você, tá? Beijo. Bruno, Fala, Bruno. E aí, como foi esse day after? Como foi esse ano de gestação, né? Foi a Ágata ou foi o outro filho? O Enzo, né? Não, foi a Ágata. Foi a Ágata. Então ela chegou na hora certa. Que veio primeiro. No momento da gestação. Foi, cara. Não estava nem combinado isso. Não é? Perfeito. Assim, o primeiro desafio que eu posso chamar assim, que foi essa primeira barreira dessa corrida de barreiras que a Renata falou, foi exatamente conseguir conciliar todo esse tempo, administrar isso. Eu sempre fui uma pessoa que fui apaixonado por criança, assim, né? E sempre tive na minha cabeça essa consciência de presença, né? Até porque na minha vida a presença do meu pai foi muito ausente. A presença foi ausente, é esquisito. O meu pai foi ausente na minha vida, apesar dele ter participado em alguns momentos. Eu tive mais contato com ele depois que eu já estava mais adulto. Mas durante toda a minha infância, né, quem me criou mais firme, assim, mais forte foi minha mãe. Eles se separaram, eu tinha 5 anos de idade. E aí até os meus 14, ele era muito ausente, assim, ele era mais financeiro, ajudava minha mãe, mas em termos de estar junto, né, de estar comigo, era mais ausente. E aí eu sempre falei, não, eu não vou deixar isso acontecer com a minha família, com meus filhos, né, eu vou tentar fazer o oposto. E aí o primeiro ponto foi esse. Em 2012, né, quer dizer, eu saí da Oi em dezembro de 2011, comecei 2012 livre, vamos dizer assim, né? Falei, nossa, agora eu vou ter todo o tempo do mundo para dar atenção para minha família durante o dia, né? A minha esposa até trabalhava também, mas vou ter tempo. E aí, à noite, tarde para noite, eu administro os negócios. Mas não foi assim, na realidade, porque a intensidade do negócio, né, assim, é muito alta, é muito forte. E eu também sempre fui intenso em relação ao trabalho, eu sempre gostei, sempre fui comprometido com isso. Então, em 2012, a gente montou a segunda loja. Com a segunda loja, aliás, desculpa, em 2012, é isso mesmo, a gente foi para a segunda loja e 6 meses depois, logo no início da segunda loja, e 6 meses depois para a terceira. E aí, assim, começaram a haver conflitos com o meu sócio muito grande. Assim, brigas de ponto de vista, postura que eu não concordava, enfim. E aí, ali eu também aprendi a ceder muito, porque é que nem um casamento, né? A sociedade é um casamento, você precisa ceder, aprender a ceder. Claro que você não vai ser submisso a todas as situações, não é isso, mas você precisa aprender que naquele momento você precisa dar um passo atrás e falar, não, calma aí, agora deixa eu respirar fundo aqui e vou voltar a caminhar, deixa eu tomar fôlego. Então, eu tive que aprender isso meio que na marra, porque a gente teve vários conflitos a ponto de eu falar, olha, já estava com 3 lojas, né, assim, e a coisa estava caminhando super bem.
E eu falei, olha, eu não quero mais. Vou sair da sociedade e vou voltar para o mercado corporativo, porque eu não estou me vendo como empresário e não consigo ter essa postura que você acha que eu deveria ter. Eu sou um cara de coração mole, então eu acabo cedendo para vários colaboradores, etc. E tal, bababá. E aí eu tomei essa decisão em 2012, mais ou menos em meados, junho, julho, eu tomei essa decisão de sair da sociedade. E graças a Deus, inclusive já tinha até posto currículo, tinha feito entrevista na Michelin. E aí, assim, graças ao bom Deus, meu sócio virou para mim e falou, cara, você não vai sair, cara. Você não vai sair. Se você sair, sai todo mundo. A gente vende isso aqui, cada um vai ver a sua vida. Isso aqui ou a gente faz junto, ou a gente faz junto ou a gente sai junto. Não dá para eu ficar, isso aqui sem você também não vai dar certo e tal. E aí, nossa, para mim foi um baque muito grande, porque eu falei, nossa, caramba, mas eu não imaginava isso, né? Eu pedi até um tempo, eu falei, cara, preciso de uma semana para pensar, então. Porque eu falei para ele, cara, as nossas diferenças estão tão grandes e eu prefiro manter a amizade com você do que sair. É uma decisão também difícil, porque eu ia me ver, se isso realmente acontecesse, eu ia me ver zero, né? Zerado em termos financeiros. Mas eu nunca tive medo, assim, a minha mãe sempre me foi muito exemplo de superação, então eu nunca tive medo de recomeçar. Porque como a minha mãe faliu em 98, ela recomeçou em 99. Não chegou, ela, na época que eu estava lá em 2012, ela não estava no mesmo patamar que ela chegou em 98, mas ela conseguiu se recolocar, ela conseguiu montar um negócio próprio dela depois e voltou a ter uma qualidade de vida que ela tinha. Não como a gente tinha, mas pelo menos o tombo não foi um tombo grande, mas depois ela se reergueu e chegou num patamar bacana. Então, assim, foi naquele momento ali, eu falei, nossa, caramba, eu não imaginava isso dele. E aí foi uma surpresa muito positiva e aí a gente decidiu seguir. E aí tem uma história bacana. Não sei se eu já posso contar aqui essa história. Tem uma história bacana que nessa época a gente ainda operava pela marca Espetinho Gaúcho. A gente tinha um sócio. Isso. Então, a gente tinha um sócio que ele era dono da marca Espetinho Gaúcho e ele também tinha o frigorífico, quer dizer, ele é que produzia todos os produtos no espetinho, tá? E aí a gente estava indo super bem, o produto dele era excepcional, até hoje existe essa marca, mas ele acabou ficando só na produção. Ele até depois montou outra loja e tal, mas acabou que ele fechou e ficou só realmente produzindo os espetinhos. E aí o produto era muito bom, muito bom. Só que o meu sócio teve uma desavença com ele, vamos chamar assim, e aí ele falou assim, ó, ele falou, né, eu vou sair. E aí meu sócio falou assim, tá bom, então eu vou comprar a tua parte, você sai e a gente vai viver a nossa vida. Ele, tá bom, mas aí o que a gente vai fazer com a marca? A marca é minha, vocês têm que comprar a marca também. Aí na época a gente, tá bom, bota um preço na marca aí. Sem brincadeira, a gente tinha 3 lojas, não era boom, não era uma coisa assim, oh meu Deus, não era conhecido. Ele queria tipo R$1,5 milhão pela marca, era uma coisa assim. Uhum. A gente, cara, você tá doido, como assim você tá querendo esse valor pela marca, assim, ainda não tem essa expressão toda, não. E aí a gente falou, cara, a gente vai montar a nossa marca e tudo mais, e foi a melhor coisa, que aí veio a marca Espeto Carioca. Então a gente fundou, a gente trocou a marca e criou a marca Espeto Carioca. Na época, um parceiro nosso que fazia letreiro fez a marca, não foi nada profissional, não teve um estudo de marca, não teve uma agência, não teve nada disso. Mas depois eu vou contar outra história também em 2017 sobre isso. E aí a gente virou a marca, e aí logo depois que a gente virou a marca, a gente continuou comprando o produto dele, porque o produto era bom. Só que ele começou a fazer algumas coisas comerciais que começou a fazer a gente a olhar, a gente começou a pensar assim, cara, esse cara não é confiável, porque ele está fazendo várias mudanças comerciais, e o tipo assim, aumentar o produto semana a semana, sem avisar. Pô, a gente pensava, cara, isso não é uma postura de um parceiro. E aí a gente foi conversar com ele, e nessa conversa a gente decidiu, sem ter
um plano B, a gente decidiu abrir a relação. Tipo, cara, a gente não quer mais comprar de você. E não tinha plano B. Tipo assim, vamos produzir lá numa cozinha industrial. Não tinha isso. A gente se viu, assim, um prazo de 30 dias. Falou, em 30 dias a gente não vai mais trabalhar com você. Foi essa a decisão que a gente tomou na época. E aí, quando ele saiu da sala, o meu sócio olhou para mim, eu olhei para o meu sócio e falei, cara, e agora? Que roubada, cara. Como é que a gente faz isso, cara? Aí ele ainda falou para mim, Bruno, fica tranquilo que a gente vai achar. Aí a gente começou uma via crucis. Aí eu rodei o Brasil, fui a Minas, fui no Sul, fui em São Paulo. E a gente achou um parceiro muito bom, né, no mesmo nível, até melhor, desse fornecedor. E aí, até hoje, a gente está com esse parceiro. Quer dizer, a gente criou uma relação excepcional com ele e desenvolveu o nosso negócio. E chegamos aonde a gente está hoje com esse parceiro. Então, assim, foi uma decisão na época difícil, né, para tomar. E aí a gente, assim, é uma outra, como é que fala? Um outro aprendizado, né? Se a gente buscar também, correr atrás, a gente consegue sair do outro lado, né? Porque a gente rodou o Brasil todo, e o Brasil todo não, mas a gente, assim, região sudeste toda saiu do quintal da casa, né? Teve Exatamente. que sair do quintal da casa. E aí, assim, Renata, Bruno, você está falando o tempo inteiro de coragem, de ousadia, você está falando o tempo inteiro de construção de relacionamentos, parcerias e sempre buscando plano B, mesmo sem tê-lo, né? Então, essa coisa do alternativas, isso é resiliência pura, o que você está falando. Todas as histórias que você está contando são histórias de coragem para encarar uma situação nova, com muita resiliência, muita paciência e muito equilíbrio entre a ousadia de se lançar para o novo e as construções de relações, né? Porque você está falando também de gestão de conflito o tempo inteiro, né? Sim. E aí você, Renata, eu que temos uma história de gerenciamento de projeto, cara, isso você está gerenciando o projeto da sua vida e da sua marca. São todas as cadeiras de gerenciamento, de gestão de comunicação, gestão de risco, gestão de conflito, né, Renata? A gente está falando o tempo inteiro dessas habilidades e competências. Isso. E na tua história, assim, que uma coisa que fica muito nítida, eu acho que vale a gente sublinhar, é assim, você passou por momentos difíceis, não foi fácil, né? Foi uma corrida de obstáculos. E não é que, por exemplo, não tem ali um temor, né? Tem um medo. Mas assim, você não se rende a isso. Você está sempre em movimento. Isso é o protagonismo. É essa capacidade de você, frente, né, às dificuldades, você criar, né? Criar uma realidade. E você nunca está sozinho, né? Isso ficou também muito claro quando o teu sócio, né, virou para você e falou assim, não, ou a gente segue junto ou a gente sai junto, né? Então, assim, ali houve um reconhecimento dele em relação à importância que você tem para o negócio ir para frente, né? Em algum momento você teve que pensar e olhar para ele, também reconhecer nele valores que fizessem com que você quisesse estar junto com ele. Né? Exatamente. Então, isso tudo faz parte. Ninguém é protagonista sozinho. Exatamente. A colaboração, né? A colaboração, ela é fundamental. Quando você falou também que a minha esposa, a gente quase se separou no primeiro ano, aí eu acredito que essa ausência de dentro de casa trouxe essa cobrança, e aí você botou assim, bom, eu vou então apostar no negócio, e ela bancou junto contigo. A gente tem uma perda financeira, mas o valor de você estar presente e o acreditar que aquilo ali valia a pena fez com que ela juntasse contigo. Então, assim, ninguém é protagonista sozinho, né? Ficou claro isso na tua história do casamento, na tua história com o teu sócio e no crescimento que vocês conseguiram fazer. E aí eu queria que você contasse aí como o Espeto Carioca começou a crescer, né? Primeira loja, segunda loja, conta um pouquinho.
Quando que virou franquia, né? Quando que virou uma franquia? E como é que Sim. é a diferença entre ser um dono de uma marca, de ter 3 lojas, e ser o dono de uma franquia e se relacionar com seus franqueados? E tem história também para eu contar sobre franqueado que bateu forte em mim. Vamos lá. Bom, em 2011 para 2012 eu comecei e tudo mais. Quando a gente percebeu em 2012 que a gente já estava com 3 lojas, e muitas pessoas queriam que a gente levasse o nosso negócio para o bairro delas. Então, a gente recebia pessoas de bairros de fora de onde a gente estava. Onde a gente nasceu? A gente nasceu na Barra da Tijuca, quase Recreio, tá? A primeira loja. A segunda loja foi feita em Jacarepaguá, ali atrás do Rio Centro. Ali é um bairro chamado Camorim. Uhum. E a terceira loja foi no Recreio. E aí as pessoas de outras regiões pediam Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul muito pouco, porque a Zona Sul não sai da Zona Sul. Mas a gente recebia gente de Niterói pedindo, cara, tem que abrir um negócio nosso em Niterói, enfim, Nova Iguaçu, pessoal da Tijuca. Cara, a gente recebia gente de tantos lugares. E as pessoas falavam, cara, isso aqui vai dar super certo, isso tem a cara do Rio de Janeiro, pô, um negócio bacana que eu posso fazer, posso trazer entretenimento. A gente fazia sempre algum entretenimento. Ou era uma música ao vivo, como um samba, ou era futebol, assistir futebol, enfim, isso sempre foi o nosso DNA, e sempre com essa pegada do lifestyle carioca, que mais adiante eu vou contar em 2017 o que aconteceu. Então, assim, em 2012, a gente percebendo esse sucesso, né, que estava vindo, a gente falou, cara, a gente precisa começar a liberar isso para as pessoas, porque a gente não tem capacidade financeira agora de sair crescendo, a não ser que a gente pegue dinheiro em banco, ache algum fundo aí que queira investir, mas a gente tem um formato que na época a gente não era conhecedor, né, e não dominava o assunto, que é o franchising. A gente pode, através, né, do licenciamento ou através do franchising, ir liberando a marca e a galera vai fazendo. E aí eu tinha já uma grande amiga minha, que era presidente da ABF Rio, que é a Associação Brasileira de Franchising do Rio de Janeiro. Ela era a fundadora e dona da Megamart, que é uma rede de lanchonetes, né? Hoje tem mais de 150 lojas. E ela me indicou, então, o enteado dela trabalhava com esse segmento de formatação de negócio. Tinha uma empresa de consultoria chamada Cerces, e aí a gente foi conversar com ele e a gente gostou do papo, achei, assim, na época, deu match, né? Como diz hoje a galera mais nova. E aí a gente acabou contratando a empresa dele para fazer o nosso estudo de viabilidade do negócio. E aí, assim, como é que foi essa contratação? Tinha um custo na época que era alto, não era barato, é um estudo caro. Hoje, por exemplo, a gente está falando aí um estudo na faixa, seria hoje 150 a 200 mil reais, um estudo. E a gente não tinha essa grana. E aí a gente literalmente arriscou, porque a gente tinha uma pessoa que estava muito interessada em abrir. E aí eu vendi o almoço para comprar a janta, sabe assim? Eu contratei a consultoria sem ter dinheiro, com a garantia de que esse cara aqui ia comprar nossa marca para abrir o negócio. Então a gente fez um negócio meio doido na época. A gente arriscou, mas deu certo. Porque a gente conseguiu vender e aí a gente pagou da forma que a gente, né, que a gente colocou. A gente conseguiu arcar lá com os compromissos. E aí foi super rico o estudo. A gente ficou mais ou menos um ano estudando. E aí chegou o segundo agora, acordou. Deixa eu ver o segundo. Enzo, aparece aí. É o Enzo. Oi, Enzo. Tudo Fala, bem? oi. Estou entrevistando seu pai. Ele tá... Fica ali, meu amor. Fica ali. Para ele que a gente já te libera. A minha esposa, quando soube que eu ia estar aqui hoje, que ela falou assim, eu tenho que sair porque eu tenho que levar meu carro para revisão. Eu falei, eu vou ficar sozinho com as crianças. Já era, né? Tá ótimo. Oi, amor. Tá. Fica um pouquinho aqui com sua irmã que eu já volto. Filha, por favor. Deixa eu Olha terminar. só, Bruninho, você quer que a gente dê uma pausa? Você dá o café deles e aí a gente retoma? Acho que mais uns 15 Não precisa minutos. Não precisa não. Com A gente certeza? pode ir direto. Dá tranquilo. Então tá. Desculpa o corte aí. Até perdi aonde eu estava, o fio da meada aqui. Mas assim, agora eu lembrei.
Aí ele entregou para a gente esse projeto, né, de franqueabilidade, um estudo muito rico. A gente lançou em 2013 o Espeto como essa marca de franquias, e a gente entrou na feira de franquias. O primeiro ano assim que a gente já formatou, a gente já entrou na feira, foi um sucesso. A gente assinou em um ano 21 contratos de franquia. Foi um case. Legal. Na época, isso foi em 2013 para 2014. A ABF, eu dei várias entrevistas na época sobre isso, né? O sucesso do Espetinho, a gente saiu em várias matérias aí. Se der Google lá, vai achar um monte de coisa. E aí a gente foi evoluindo, né? 2014, e sempre assim, a gente sempre tentou se aproximar muito dos nossos franqueados. Eu sempre acreditei muito em relacionamento. Trabalhei até na área de relacionamento na Oi, né? Eu sempre fui muito do relacionamento e ouvir, principalmente, olhar nos olhos, sentir a dor. E nesse segmento de franquia, que é um case que eu vou contar aqui rapidinho, normalmente as pessoas investem, muitas das vezes, tudo que tem na vida investe naquele negócio. Elas acreditam muito na marca e elas rapam literalmente o que elas têm na conta. Às vezes o cara era executivo, saiu por alguma mudança de economia do país, foi demitido, aí tem aquela grana toda que ele juntou e tal, vai lá e investe. E no nosso caso, os investimentos são altos, não são investimentos tão baixos. A gente está falando de 800 mil para cima, né? Então são investimentos pesados. E aí teve um caso de um casal que eles viraram franqueados nossos. Ele era executivo da TAM e ela era da TAM também, mas ela era da parte de turismo da TAM. E aí eles saíram para montar o Espeto, e no início deu super certo. Só que eles montaram um shopping em Juiz de Fora, que era um shopping novo, e esse foi um dos aprendizados que a gente carrega até hoje. Era um shopping novo que não tinha nenhuma maturação. E nesse segmento assim, do comércio, os shoppings, eles levam aí até 5 anos para fazer a maturação, que a gente chama, que é chegar no nível de maturidade comercial, que a partir dali você não tem mais muito risco. Quer dizer, claro que depende muito de administração de shopping e tal, mas o caso dele foi que o shopping era novo e a época não foi muito boa. Foi na época da crise lá de 2015, 2016. E aí começou muito bem, porque como tudo que é novo é atração, né, na cidade. Juiz de Fora só tinha na época um shopping. Aí abriu esse segundo com um conceito muito mais legal, muito maneiro. A loja era uma loja super charmosa, do lado de fora. Então, mesmo shopping fechado, os clientes ficavam lá até tarde da noite e tal. E o casal que estava tocando, que eram nossos franqueados, eram nota 10, eles eram ótimos. Mas por essa questão do shopping não ter maturação, e mais do que isso, a gente depois enxergou problemas na gestão do shopping, a coisa começou a cair. E aí esse foi, assim, talvez tenha sido a experiência que mais me marcou em relação a quebra do negócio. Eu já tinha quebrado com a minha mãe, já tinha visto como é duro quebrar. Mas, você vê um cara, né, que investiu na tua marca, no teu sonho, quebrar, pra gente foi assim, pra mim, né? Foi muito ruim. E aí ali eu tive várias lições que eu carrego para outros franqueados, né? Assim, a gente não consegue dominar tudo, mas eu tento, na medida do possível, usar esses aprendizados que a gente teve com essa experiência negativa para evitar que isso aconteça com outros franqueados, né? Esse cara, a gente nunca perdeu o contato. Esse casal voltou para o mercado, graças a Deus, se recolocaram, mas foi muito difícil, assim, né? E a gente chorava junto, sabe? Essa coisa da dor, assim, eu acho que isso aliviava um pouco eles também, porque a gente não abandonou eles, tipo assim, cara, quebrou, segue a vida e tal. A gente acabou, de certa forma, dando esse apoio emocional que eu acho que ajudou um pouquinho, né? Eu não conseguia dar o apoio financeiro para ele, porque é um negócio também. A gente tem que respeitar a relação comercial que tem no negócio. Mas a gente tentou ajudar de todas as maneiras na época. Enfim, a gente fez todo o nosso esforço. E isso marcou muito, porque muitos passos que foram dados naquela época a gente não está dando mais,
naquela época, assim, era uma afobação de fazer acontecer, a gente agora está um pouco mais pautado, sabe? Não, calma aí, cara, vamos ver essas premissas aqui. Se não tiver nenhuma premissa dessa que for correspondida, se tiver uma que não seja correspondida, a gente não vai avançar. Então, isso fez a gente ter um pouco mais de na cautela. negociação, para poder a pessoa saber exatamente os riscos que ela terá pela frente, né? E agora, a gente está vivendo um momento, Bruno, onde as incertezas e os riscos, né, é um cenário que a nossa geração nunca viu, que a minha, a sua, as gerações atuais de negócio nunca viveram. Como está o seu negócio, o negócio dos seus franqueados, nesse momento de lojas fechadas, algumas já reabrindo, delivery? Como está o Espeto Carioca na pandemia? Só um minutinho. Agatha, vê lá o que seu irmão precisa, por favor, filha. Agatha, vê o que seu irmão precisa, por favor. Desculpa, gente. Tá lá. Então, a gente teve esse momento. O que a gente fez? Primeiro que a gente está falando de seres humanos por trás dos negócios, né? Então eu juntei a equipe e falei, galera, vamos fazer aqui, vamos traçar um plano onde a gente entre em contato pessoal, cada um vai falar com um franqueado, vai ligar para ele e vai ouvir. Cara, como é que você tá? Como é que tá a sua família? Você está conseguindo? A gente não vai cobrar dele nenhuma postura empresarial ou nenhuma postura como franqueado. Se ele quiser falar, tipo, eu tô mal nisso, meu fluxo de caixa, meus funcionários, a gente está aqui também para dar esse suporte. Mas a gente vai ligar para ele primeiro para dar um apoio emocional, para dizer para ele que a gente está aqui para o que ele precisar. Então, a gente, nesse momento de pandemia, a gente fez vários encontros com eles, quase que toda semana um encontro. E mais do que isso, a gente ligava e estou falando assim, meu sócio, a galera da diretoria, assim, vamos dizer. A gente não colocou somente os colaboradores, não, porque a gente quer que o franqueado também se sinta, cara, pô, o dono da empresa está ligando para mim, né? A gente quer que ele se sinta também acolhido, né? Não que um colaborador tem menos valor, não é isso, mas acaba tendo essa valorização. É a importância, né? É uma coisa tanto de importância. É igual a Moisés. Moisés, quando ele atravessou, agora eu lembrei dessa história, dos hebreus do deserto, a única coisa que Deus não delegou a ele, né, nesse período, não tem uma história dessa? Ai, gente, eu lembrei, vamos ter que cortar essa parte. Mas depois eu vou lembrar dessa história, mas vai. E aí a gente lançou, a gente primeiro falou para o franqueado o seguinte, quem quiser abrir para delivery, para fazer o delivery, porque a gente já fazia antes, quem quiser continuar aberto para fazer só o delivery, a gente não vai cobrar royalty em cima disso, quer dizer, você não vai precisar, porque a gente sobrevive do royalty, né? A franqueadora, a 100% da receita da franqueadora vem dos royalties dos franqueados, e a gente naquele momento estava abrindo mão disso. A gente demitiu só 2 pessoas num quadro de 34, porque a gente também considerou que, claro, a gente negociou salários e tal, a gente conseguiu reduzir e tudo mais, mas a gente considerou que a equipe precisava entregar outras coisas e a gente ia fazer esse momento de entrega, né? E aí a gente falou com os franqueados que eles não precisariam pagar, então maio e abril a gente não cobrou os royalties, agora em junho está voltando isso porque as operações estão voltando, então a cobrança está voltando. Mas isso foi a forma que a gente encontrou de dar para ele uma certa tranquilidade, menos uma coisa para me preocupar em pagar, e conseguir dar foco lá pelo menos em sustentar um pouquinho mais o negócio dele. E a gente lançou também o produto espeto congelado, quer dizer, muita gente ficando em casa, né? Então tem gente que vai comprar comida pronta sim, mas também tem a oportunidade do cara comprar a comida, o espetinho congelado, que a gente já entregava isso para os franqueados, que é o produto congelado, o espetinho certinho, já limpo, temperado no palito e congelado. As lojas já recebem assim, a loja só tem o trabalho literalmente de tirar do saco, né, do pacote e colocar no grill, lá na churrasqueira. Então a gente falou, por que a gente não faz isso para os nossos clientes também na ponta, né? Então a gente lançou esse modelo aí B2C, vamos dizer assim, para o cliente comprar o produto e fazer na casa dele o produto. Então a gente passa a ter esse novo produto que, de certa forma, alavancou aí
com esse novo produto, a gente teve um crescimento de 10% do delivery. Olha, que legal. Entrando esse produto. Então, assim, isso foi bom e vai continuar, né? Mesmo no retorno, na retomada, a gente vai manter isso, porque, de certa forma, o consumidor não vai mudar, quer dizer, já mudou o seu hábito de consumo, ele não vai regredir mais, ele vai dali, vai avançar. Sim. Então, isso foi muito positivo. Então, a gente lançou esse produto e está sendo um sucesso. Assim. A gente agora vai lançar, a gente lançou um aplicativo de delivery próprio também, porque isso era um pedido dos franqueados, porque a gente usa as plataformas iFood, Rappi, Uber Eats, mas o dado dessa plataforma fica com a plataforma, né? Então, o cliente que consome comigo, ele não é meu cliente, ele é cliente dessa plataforma. Então, a gente lançou uma plataforma própria durante a pandemia aí, onde o dado é nosso. Então, eu vou poder fazer a interação com o meu cliente, oferecer meu produto, personalizar a minha oferta, né? Então, isso tudo veio durante a pandemia também. A gente lançou isso em tempo recorde. Ou seja, na retomada, vocês ainda retomam melhor do que estava, mais fortes, né? Exatamente. E a gente vai lançar, não acho que não vai dar tempo de fazer isso agora durante a pandemia, né? Porque a gente está na iminência aí da liberação. A gente vai lançar aí nos próximos 40 dias o nosso e-commerce. Então, a gente vai ter também um canal de vendas de produtos. Não, produto congelado o cliente já consegue consumir no delivery comum da loja, mas eu vou trazer produtos que não tem na loja. Kit churrasco, quer dizer, tudo que tá relacionado com a nossa marca, a gente vai vender para o cliente. Avental com a marca Espeto Carioca, boné, camisa, kit churrasco com a nossa marca, tábua de cortar carne com a nossa marca, carvão com a marca do espeto. Então, a gente vai montar aí um portfólio. Aí a gente já tem 80 SKUs, que a gente chama, que são 80 tipos de produto, com a marca Espeto Carioca personalizado, molho barbecue para churrasco, molho chimichurri, tudo com a nossa marca, desenvolvido por nós. Então, a gente vai lançar isso aí nos próximos 40 dias. Gente, churrasco de final do ano, churrasco Espeto Carioca. Exatamente. Faz o pedido, já chega tudo no esquema. É isso aí. Se quiser ainda agregar um time, ainda vai ter um time de eventos que vai junto para fazer o churrasco para você. Então, foi a forma que a gente achou também de atender esse novo perfil de consumidor. Tem muita gente que vai se manter em casa durante muito tempo. Não é só por conta da pandemia, porque gostou desse formato de consumo e vai usar mais isso. Vai explorar, né? Então, exatamente. De novo, o protagonismo aí, né? Você transformou a crise numa oportunidade de fato, né, enxergando que você poderia abrir outros canais de venda, que você poderia ampliar teu portfólio, né, oferecendo serviço. E você tem uma coisa muito interessante que é a escuta. Né? Você observa e você ouve para poder criar, porque isso é muito importante. Né? De novo, a colaboração, né? Vem do que você coleta. E eu acho que essa é uma inteligência que você tem muito bacana e que também traz qualidade para os relacionamentos que você constrói. Né? A gente vai até fazer uma resenha, uma temporada aí, em sequência dessa, que é relacionamento e confiança, né? Que são duas coisas que andam juntos e com isso você ganha energia também para ser protagonista. Porque sem isso você não consegue crescer. Quantos colaboradores você ampliou com essas iniciativas todas? Né? Quantas parcerias você não teve que fazer, alianças para poder criar aí essa novo modelo? Está dando apoio a novos fornecedores, né? De novos produtos. A gente sempre ficou preocupado, né, durante toda a pandemia com as pessoas mesmo, né? Porque são famílias, não são só pessoas, né? Por trás daquela pessoa tem a família ali, tem filhos, etc. Então, a gente sempre teve essa preocupação, né, de como que vai ficar a vida dessa pessoa, a ponto da gente conversar abertamente com alguns colaboradores, falar, cara, a gente tem a opção aqui de cortar mais gente, mas eu prefiro reduzir, né? Então, para vocês tudo bem a gente reduzir o salário? E a galera topou, porque todo mundo também tem esse corporativismo, né? Graças a Deus, né? As pessoas também têm a solidariedade de olhar para lá e falar, não, eu não posso
só eu vou me dar bem e o cara não, quer dizer. Então, isso foi bem bacana, assim. Hoje, quantas lojas você tem e espalhadas em... O Espeto Carioca está em quantos estados diferentes do estado do Rio de Janeiro? A gente está com 32 lojas, né? Ano passado a gente comprou uma marca chamada Bendito, que é uma marca de cafeteria que tem mais 6, então são 38 lojas no total. A gente está em 5 estados, né? São Paulo, Rio, Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul. E em 2017, que eu ia contar essa história, só aproveitar a sua pergunta, em 2017 a gente fez uma mudança de branding, aí sim a gente tinha capacidade financeira de contratar uma agência que fez um estudo e tal, e apresentou a nova marca. O desafio na época que a gente colocou, que também é um passo que dá um certo medo, um certo frio na barriga, é porque a gente quis mudar o nosso público-alvo. Então você imagina, a gente chegou em 2000... Meu Deus... A gente chegaram os dois juntos agora aqui. Calma aí, gente. Olha só, eles estão com fome, Bruno. Não, mas eu já fiz para um aqui, já fiz para um. A outra consegue esperar um pouquinho, entendeu? Agatha, faltam 5 minutos, pode ser? Ela falou que em 5 minutos, tá? 5 minutos, pode? Tá bom? Então, a gente teve um desafio de mudar o público-alvo em 2017, porque a gente queria pegar um público-alvo diferente. A gente estava a gente estava sendo reconhecido como uma casa de show, uma casa... casa de sertanejo, tem show à noite. O desafio era mudar isso para um bar, que sempre foi o nosso propósito, né? De ser um bar agradável, com lifestyle carioca e tudo mais. E aí a gente tomou 3 decisões difíceis. A primeira decisão, fazer um novo branding de marca. A segunda decisão, nos juntarmos a um grande parceiro que era a Heineken, que tem um status de marca diferente das outras que a gente usava. A gente tinha já um posicionamento que a gente não vendia cerveja, vamos dizer, popular. A gente não vendia Skol, não vendia Antártica, a gente vendia Original, a gente vendia Stella, Bud... Mas, ainda assim, a Heineken ela tinha um outro posicionamento. Então, a gente fez um contrato de exclusividade com a Heineken. Numa época que a Heineken não era o fenômeno que é hoje. Hoje, todo mundo bebe Heineken. E a gente abriu o mercado carioca para a Heineken. A Heineken não tinha entrado no mercado carioca. Então, tanto é que hoje, desde 2017 até hoje, a gente nunca perdeu esse posto. A gente é o maior vendedor Heineken do Brasil. A gente é o que mais vende Heineken no Brasil inteiro. Mais do que redes... Eu tenho uma rede que é o Madeiro, que tem 150 lojas, 5 vezes o meu tamanho, e eu vendo mais Heineken do que ele. Então, a gente tem uma capacidade de venda muito boa. E aí, esse foi o segundo ponto, que é mudar para a Heineken. E o terceiro ponto era vender uma loja nossa que tinha uma característica de show, que era uma loja do Recreio, que tinha noitada, era boate. E a gente precisava desvincular isso. Então, a gente tomou essa decisão na época, para quê? Para passar a levar o lifestyle carioca para fora do Rio. Foi quando a gente começou a sair do Rio também. A gente já tinha saído para Juiz de Fora, mas Juiz de Fora não conta. Juiz de Fora é Rio de Janeiro. Mas a gente decidiu ir para São Paulo, que é um mercado muito difícil para entrar. E ano passado, 2019, talvez o maior desafio foi ter ido para Porto Alegre, que é a terra do churrasco, e a gente entrar como um churrasquinho. Quer dizer, como é que você vai entrar na terra do churrasco com um churrasquinho? E a gente conquistou. A gente tem tido resultados muito bons lá em Porto Alegre, né? O franqueado está adorando. Ele tinha uma marca lá local, ele mudou a marca e assumiu a nossa marca. E, assim, ele tinha uma venda na época de R$40 mil na loja dele, e hoje ele vende 120 mil. Ele triplicou a venda dele com a nossa marca. Então, isso é muito legal para a gente, né? A gente vê que, mesmo aquele frio na barriga, a decisão foi acertada e a gente conseguiu hoje a gente consegue ter esse resultado, até mesmo em São Paulo. A gente está no Jardins, por exemplo, que é um bairro super nobre lá em São Paulo, e a gente consegue atingir um público que é o público-alvo que a gente gostaria de atingir, né? Então, em Campinas, que é uma cidade próxima ali, a gente está num bairro que chama Cambuí, que é um bairro também super nobre. Então, a gente conseguiu atingir o público-alvo dentro dessa estratégia que a gente traçou em 2017. Bruninho, assim, parabéns por tudo que você construiu aí até aí. Eu acho que tem muita lição para a gente tirar aqui
dessa tua fala, né? A lição de cheia, impregnada de protagonismo, né? Uma pessoa que traz valores pessoais e profissionais muito importantes, que trazem aí qualidade para o teu negócio, para os teus colaboradores serem de fato colaboradores, né? A tua forma de comunicar muito interessada nas pessoas, né? E isso aí é uma qualidade de liderança que você tem, que realmente é para muita gente ouvir e se inspirar, tá? Eu não tenho dúvida que você vai fazer muitas pessoas terem sucesso, sabe? Que você já é um sucesso, né? Mas o que você faz, né? O Liderando Líderes, você realmente é um líder de líderes. Eu tenho certeza que muita gente vai ter sucesso com a tua marca e com tudo que você se debruçar, porque por conta dessa qualidade de liderança que você tem, parabéns. Eu também tenho muito a agradecer, Bruno, a sua disponibilidade, a sua atenção e, assim, é muito, muito gratificante a gente que te viu há 10, 12, 15 anos atrás e acompanhar mesmo que de longe, torcendo sempre muito por você, toda essa sua trajetória como marido, pai, empresário e parceiro de negócios de tantas pessoas. Parabéns por tudo que você construiu. Muito obrigada de estar aqui com a gente. Para mim é um prazer. Eu sempre fui muito fã da Renata, a gente trabalhou junto, aprendi muito com ela, porque ela era um exemplo, assim, na época que eu era o estagiário dela também, né? Então eu aprendi fazendo com ela, né? Sandra, a gente interagiu muito também. Você sempre teve um otimismo, assim, uma postura muito justa também. Eu lembro muito disso, assim, né? São esses argumentos que eu lembro de vocês, assim, exemplo, a justiça, a Sandra sempre com astral bom. Eu acho que isso é muito importante na gestão de equipe. Não só na gestão de equipe, acho que no dia a dia, né? O dia a dia fica muito mais leve, muito mais prazeroso. Hoje assim, eu ainda falta muito para eu atingir um sucesso. Assim, eu quero realmente o mais possível, o máximo possível, ajudar pessoas, né? Então hoje eu tenho algumas iniciativas quando a empresa me proporciona, por exemplo, viagens para fora para ir nas feiras internacionais do meu segmento. Então, o que eu faço? Eu compartilho com todo mundo. Eu não sou youtuber, mas eu compartilho com as pessoas do conteúdo de tudo aquilo que eu estou fazendo lá fora, né? Então, tem muita gente que às vezes não tem capacidade de estar fora do país. Eu apresento a cidade, apresento o conteúdo e as pessoas adoram isso. Não tenho pretensão de ter um canal disso, não, mas é uma coisa que eu tenho feedback positivo das pessoas. Tem um cara aqui no Rio de Janeiro que montou um lugar também de churrasquinho em Duque de Caxias, não, Magé, perto de Duque de Caxias. E um dia esse cara me mandou um direct no Instagram falando: pô, vocês são legais, cara, eu sou muito fã da marca, bababá. Aí eu respondi ele, falei: pô, cara, obrigado. Eu não sou youtuber, nem sou influencer, mas, cara, obrigado, cara, pô, que legal. O que você faz e tal? Ele, cara, aí o cara, primeiro quando eu respondi, ele ficou alucinado, né? Ele falou: nossa, como assim você tá me respondendo? Eu não acredito que você tá fazendo. Eu falei: cara, não só tô te respondendo, como anota aí meu telefone, manda para mim no WhatsApp, vamos falar. Aí o cara ficou alucinado. Então, assim, eu tô também trocando ideia com esse cara, o cara tá alucinado, assim, eu falei para ele que eu ia lá, só que quando eu marquei de ir lá, entrou a pandemia. E o cara: nossa, eu vou preparar minha loja para você vir, não sei o quê. Legal. Então, assim, cara, mas isso não é nada, assim, sabe, eu não sou nenhum, como é que eu posso dizer, assim, eu não sou nenhuma celebridade. Você é um exemplo. Você é um modelo. Eu me preocupo. Que ele observa para se inspirar, né? Isso é muito importante. A minha preocupação é literalmente conseguir ajudar pessoas. Eu sempre tive essa preocupação de servir as pessoas em qualquer lugar. E aí esse é um dos meus propósitos, né? Que eu consiga deixar algum legado, não só para minha família, para meus filhos, mas é muito que eu consiga deixar um legado para a sociedade, né? De alguma forma, não só
empregando pessoas, mas ajudando essas pessoas a construir algo também. Não é construir uma empresa, mas é construir algo na vida delas. Essa eu acho que é um dos maiores propósitos. Mas é isso, obrigado por vocês me ouvirem, né? Eu adoro falar, então acabo estourando tempo aí. Mas é muito foi bom. Excelente. Foi uma Tem o Enzo e a Agatha para dar um tchau aqui, que eles participaram da entrevista. Agora eu quero um tchau deles aqui. Cadê, gente? Dá tchau lá para a tia Renata. Dá um tchau aqui para a tia Sandra. De Agatha e Enzo. Enzo! Beijo. Enzo! Você vai tomar um mamá bom agora? Dá tchau. Vai? Tchau, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, tchau. Tá? Muito obrigada. Valeu. Beijão. Sucesso sempre. Tchau, tchau. Valeu.